Vamos falar sobre, né, um dos principais temas aí do dia, que são aí os All-Stars. Ontem a NBA divulgou a lista dos selecionados aí pro All-Star. Temos aí já, todos os nomes das duas conferências divulgados. Nós já tínhamos a confirmação dos 5 titulares que foram selecionados pelo público e por jogadores e jornalistas, se não me engano. 50% dos votos era do público e os outros 50% eram divididos entre jornalistas e jogadores. E aí eles escolheram os titulares, que no lado do oeste serão Curry, Durant, Shai, LeBron e Jokic. E no lado do leste, Giannis, Brunson, Mitchell, Tatum e Towns. Esses eram os titulares, nós já sabíamos. Aí ontem foi divulgada a lista dos reservas, que foram escolhidos pelos treinadores. E aí tivemos, alguns questionamentos sendo feitos sobre a presença de alguns nomes e principalmente sobre a ausência de outros. E aí vamos dar uma analisada. Vamos começar com o Oeste, tá? Conferência Oeste. Quem foram os reservas escolhidos pelos treinadores? Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, JJJ, Alperen Sengun, Victor Wembanyama e Jalen Williams. Esses foram os reservas escolhidos pelos treinadores. Temos aqui de, talvez, surpresas, né? O JJJ e o Jalen Williams. Acho que os dois talvez sejam as grandes surpresas. O Harden pode ser uma surpresa para alguns, mas para quem tá acompanhando o Clippers na temporada, não é surpresa nenhuma ver o Harden aqui. Eu, inclusive, tinha o Harden como uma possibilidade para reserva. Não era o meu escolhido, né? Não era quem eu escolheria para reserva. Até porque eu achei que o Luka ia ser escolhido, mas aparentemente a lesão acabou pesando na decisão dos treinadores. Acredito que eles, por achar que o Luka não vai ter condição de jogar, acabaram não votando nele. Eu acho que se o Luka tivesse saudável, acho não, né? Tenho certeza que ele seria escolhido. Não foi, e aí pro lugar dele foi escolhido o Harden e o Anthony Edwards, como aí os guards. E o Jalen Williams, né? Não, o Jalen, na verdade, ele entrou como forward, né? O Jalen Williams entrou como forward. Então, acho que as grandes surpresas são JJJ e Jalen. Jalen debutando no All-Star. Primeiro All-Star do menino. Fico muito feliz por ele. Como torcedor do Thunder, fico muito feliz em ver o Jalen Williams. Eu já falei algumas vezes, né? Que o meu jogador favorito do Thunder é o Jalen Williams. Ah, Luiz, e o Shai? Você não defende o Shai com unhas e dentes? Sim, mas eu gosto do Shai? É óbvio que eu gosto do Shai. Eu acho ele craque, é o franchise player do time, não tem como. Mas aí é torcedor falando, tá? O torcedor Luiz ama o Jalen Williams. Eu amo o Jalen Williams. Eu acho ele absurdamente carismático, é um jogador completo, é um cara aguerrido pra caramba. Eu gosto muito do Jalen, então fico muito feliz de ver ele indo pro All-Star. O JJJ eu fico feliz também por ele, é o segundo All-Star dele, se não me engano. A temporada dele é excelente. A evolução ofensiva dele é gigante, é muito legal ver essa evolução sendo reconhecida. Então fico feliz pelos dois. O Wembanyama, ele também vai debutar no All-Star. Vai ser o primeiro All-Star do Wemby, o primeiro de muitos, né? Ele que inclusive se tornou ontem o jogador mais jovem da história do Spurs a ser selecionado para o All-Star. Se não me engano, ele alcançou essa marca. Mas era algo já esperado, né? Já esperávamos ver o Wemby no All-Star. O Sengun também é estreia, não é? Sengun? Sengun também é o primeiro All-Star dele, não é? Deixa eu ver. Só confirmar, né? É o primeiro All-Star dele. Ele nunca tinha ido pro All-Star, então... Não, ele já foi pro All-Star ou não? Não, acho que nunca foi. Não, ele nunca foi All-Star. Então é o primeiro All-Star dele também. Mas também já era esperado, o Sengun, né? Vem liderando aí o Houston
para uma das melhores campanhas da temporada, um time que vive um momento excelente, então já era esperado o Sengun. O JJJ e o Jalen que talvez realmente surpreendam um pouco. Eu fico muito feliz pela escolha dos dois, mas eu admito que eu não concordo tanto, tá? Eu, pelo menos, acho que o Domantas Sabonis merecia mais do que os dois. Pra mim, o Sabonis está fazendo uma temporada melhor do que a do JJJ. E pra mim é melhor do que também a do Jalen. Discutivelmente, pode ser considerada melhor do que a do Sengun, na minha opinião também. Então, pra mim, o Sabonis, cara, ele deveria, na minha visão, estar no lugar de um desses três. Principalmente no lugar ou do JJJ ou do Jalen Williams. Pensando em merecimento, tá? Na minha concepção, o Sabonis merecia mais do que eles. Pra mim, a temporada do Sabonis é surreal de boa. Surreal, né? O cara tá com 20,9 pontos e 14,5 rebotes de média. Uma máquina de duplo-duplo. São quase 7 assistências de média. Sabe? É bizarro o que o Sabonis tá fazendo. É bizarro. Então, na minha cabeça, o Sabonis, ele deveria estar no lugar ou do JJJ ou do Jalen Williams e talvez do Sengun. Talvez do Sengun. Os outros nomes, cara, não me incomodam. Harden, eu entendo a escolha. No contexto onde o Luka não vai, eu acho que era a melhor opção. Eu vi algumas pessoas falando sobre Devin Booker, falando sobre Norman Powell, falando sobre Kyrie. Acho que são válidos os questionamentos. Mas, pra mim, eu não me incomoda, tá? O que realmente me pega é o Sabonis. O que realmente me pega é o Sabonis. Pra mim, o Sabonis tinha que estar nesse All-Star. Tinha que estar. Enfim. Indo pro leste, os reservas escolhidos foram Jaylen Brown, Kate Cunningham, Darius Garland, Tyler Hero, Damian Lillard, Evan Mobley e Pascal Siakam. Né? Temos aí 3 jogadores do Cavs indo pro All-Star. Não me lembro da última vez que isso aconteceu. Ou se já aconteceu, já teve 3 jogadores do Cavs indo pro mesmo All-Star? Kyrie, Love e LeBron foram pro mesmo All-Star na época deles? Não me lembro. Sinceramente não me lembro. Me corrijam aí no chat, se vocês souberem. Mas enfim, temos aí, né? Cavs levando 3 caras pro All-Star, Knicks levando 2, Bucks levando 2, Celtics levando 2. E temos aí, depois de muitos anos, o Pistons tendo um representante no All-Star, que é muito legal. Aqui pra mim, cara, foi o maior crime, tá? No leste, pra mim, tivemos o maior crime. Qual que é? Pra mim, a ausência do Trae Young. Pra mim, a ausência do Trae Young, ela é muito forte. Pra mim, já foi um erro o Trae Young não ter sido titular. Pra mim, os guards titulares do leste deveriam ser, por merecimento, Trae Young e Kate Cunningham. Pra mim, são os 2 melhores guards do leste nessa temporada. Né? Então, como titular, já era pra ele estar. Ele não tá nem como reserva, pra mim é loucura, tá? Eu entendo a questão da falta de eficiência nos arremessos do Trae Young. É um ponto que é muito criticado e é criticado de forma correta. Mas pra mim, cara, o impacto do Trae Young vai além da eficiência. Né? A gente tá falando do líder da NBA em assistências. Ele tá com 11,4 assistências por jogo. Né? E é uma margem, cara, né? Uma margem grande de diferença para os outros. Né? Além do Trae Young, só outros 3 jogadores têm mais de 9 assistências de média na temporada. É o Jokic, o Cade e o LeBron. Né? Então a gente tá falando do melhor assistente da NBA. E não é de hoje que ele é o melhor assistente da NBA. Isso já faz alguns anos. A gente tá falando de um cara que durante um certo período da temporada, mano, tava na conversa pra MVP. Pelo menos nas minhas conversas de MVP, o Trae Young chegou a figurar nessa temporada. Né? No mês de dezembro ele foi absurdo. Então,
não ter ele, velho, pra mim Cara, pra mim é muito louco. E assim, Cade merece? Merece. Garland merece? Merece. Tyler Hero merece? Merece. Damian Lillard merece? Mais ou menos, mas eu não acho absurdo. Então, esses caras merecem ir pro All-Star. Eu não tô falando que eles não merecem. Brunson, Mitchell, merecem. Mas pra mim, o Trae Young tinha vaga, mas muita vaga. Eu colocaria o Trae Young tanto no lugar do Garland, do Hero e do Lillard. Pra mim, o Trae Young jogaria no lugar dos três. Considerando essa temporada. Então, pra mim, velho, o Trae Young não tá... É doideira. Pra mim é doideiraça. O Trae Young não tá. O Lamelo... Foda também, né? O Lamelo, acho que a primeira vez na história que o cara lidera a votação popular e termina fora do All-Star. É loucura isso, né? É loucura. Mas eu admito que eu não fiquei surpreso com a ausência do Lamelo. Eu até tinha falado, né, quando saiu a lista dos titulares, que a chance do Lamelo ficar fora dos reservas era muito grande, porque quem ia votar eram os treinadores. E o jogo do Lamelo é um jogo que, pros treinadores e pros jornalistas, não é, né, não é digno tanto assim de voto, porque muita gente considera que o Lamelo faz no Hornets não tem muito valor, porque ele brilha num time que é fraco, né? É o que a galera fala, chama de estatística vazia. Galera, muita gente considera os números do Lamelo números vazios, porque ele tá metendo número em um time ruim, né? Então, eu já esperava que os treinadores não fossem votar no Lamelo, então não me surpreende a ausência dele. Ele poderia estar? Poderia, porque o estilo de jogo do Lamelo e a temporada em si do Lamelo é uma temporada boa. Isolando o individual do jogador, esquecendo o contexto de time, cara, a temporada do Lamelo é uma temporada de All-Star. Eu até cheguei a falar algumas vezes que no começo da temporada, cara, o Lamelo era um dos 3 melhores jogadores da NBA. Os 3 melhores no começo da temporada. Então, pra mim ele poderia estar no All-Star, mas eu entendo a ausência dele. Dá pra justificar a ausência do Lamelo. Agora, a ausência do Trae Young eu acho difícil de engolir qualquer justificativa. É difícil. É bem difícil. O Maxey. Tô vendo muita gente também comentando sobre o Maxey. Cara, eu super entendo a ausência do Maxey. Ele tá botando números? Tá. Tá sendo o salvador do Sixers? Tá. Mas ainda assim, o Sixers é um dos piores times da temporada. É um dos times mais decepcionantes. É o time mais decepcionante da temporada. Então eu entendo perfeitamente a ausência dele. Perfeitamente. Perfeitamente. Aí você vai me falar, o Siakam. Luiz, o Siakam merece ir pro All-Star? Cara, a temporada do Siakam é bem boa. E dada a questão dos jogos que o Franz Wagner perdeu, os jogos que o Banqueiro perdeu e a falta do Jalen Johnson, porque machucou, eu acho ok o Siakam ir. Zero me incomoda o Siakam. Zero me incomoda. Então, pra mim, o que pega mesmo no leste é o Trae Young. Trae Young não tá, pra mim, é muito injusto. Pra mim é muito injusto. Então, pra mim, os grandes esnobados do All-Star são, primeiro, e por muito, o Trae Young. Pra mim, o Trae Young é o maior injustiçado e o maior esnobado do All-Star, independente da eficiência dele nos arremessos não ser a ideal. Pra mim, o impacto dele em quadra, o número de assistências, a forma como ele faz esse Hawks jogar, pra mim é digno de All-Star. É digno de All-Star. Então, pra mim, o Trae Young é o maior injustiçado. Depois eu iria de Sabonis. Pra mim é doideiro o Sabonis não tá. É doideiro os números que ele tá colocando, o impacto que ele tá tendo. Muito dessa subida de nível do Kings nas últimas semanas se deve ao Sabonis, né? Então o Sabonis tinha muito que tá. E pra mim, JJJ, Jalen Williams, pra mim os dois estão jogando menos do que o Sabonis. E o Şangün também, na minha opinião, tá? Então Sabonis. Em terceiro, acho que dá pra colocar o Lamelo, pelo fato dele ter liderado a votação popular e mesmo assim ter ficado fora. Acho que dá pra colocar ele nessa lista. Mas eu entendo a ausência do Lamelo.
né, o argumento de estatística vazia, de número vazio, é válido aqui. Acho que dá pra colocar, dá pra colocar numa lista aqui de injustiçados o Tyrese Maxey pela temporada que tá fazendo, mas eu também consigo entender a ausência dele, né? A gente tá falando do Sixers, que é a maior decepção da temporada. Aí eu acho que dá pra colocar aqui, velho, dá pra colocar... É que assim, dá pra entender ele não ir por conta da lesão, mas pô, o Luka não tá no All-Star, chama atenção, né? Mas é total compreensível, existe a chance dele não estar disponível para o jogo, então os caras, né, os treinadores que votaram, devem ter pensado nisso. Mas chama atenção, né, a ausência do Luka. Eu achei que ele ia, tá? Mesmo questionado, eu achei que a galera ia colocar o Luka no All-Star. Não vai. Aí dá pra colocar o Devin Booker, tá fazendo uma temporada boa, mas pra mim não brilha os olhos. Eu entendo a ausência do Booker. Não colocaria no All-Star se fosse o votante. O Curry, eu entendo quem tá questionando a ausência do Curry, mas eu acho que os números do Curry, que são bons, não são tão bons, não chamam tanta atenção quanto de outros jogadores. Eu acho. Acho que não brilha os olhos, assim, de muita gente, os números do Curry. Quem mais? Tem Norman Powell, né? É um nome que tem sido muito falado. Acho legal ele estar nas conversas, mas eu achava muito difícil ele ir pro All-Star. É um cara que não tem muita tração de voto. Então já esperava a ausência dele. Eu acho que não foge muito disso, não. Acho que esses são os caras que realmente chamam a atenção não estar. Mas pra mim, disparado, Trey e Sabonis são as ausências mais sentidas. É disparado os dois. Disparado. Pra mim, de longe, são os maiores injustiçados dessa edição do All-Star Game. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre os titulares do All-Star. Os titulares não, né? Sobre os selecionados do All-Star. Pra mim, Trey e Sabonis fora foram os maiores crimes. O resto, eu até consigo entender. A presença que mais chama atenção no fato de surpresa... vou te falar, o nome que mais me surpreendeu tá no All-Star é o Jalen Williams, tá? Eu admito, eu não cogitava a possibilidade dele ir pro All-Star. Não cogitava. Os números dele são bons? São. A temporada é boa? É. O fator coletivo influenciou aí? Influenciou. Então dá pra justificar o Jalen Williams. Mas eu não esperava. Então é o nome que mais me surpreende aí. Mais me surpreende. O JJJ me surpreende um pouco, mas não tanto. O James Harden me surpreende. Não me surpreende. Na verdade era plausível o Harden tá. Acho que realmente o Jalen. O Jalen é o que mais me surpreende, assim. É de fato o que eu não esperava ver no All-Star. Quando eu vi a lista, eu falei, caralho, o Jalen Williams tá no All-Star. Não esperava, realmente eu não esperava. Tá? E pra você, quem foi o maior injustiçado? Qual que é a presença mais, né, que chama atenção? Qual que é a ausência mais sentida? Manda aí nos comentários. Eu quero saber, tá bom?